A aula está sendo gravada, controlem-se. Então tá bom, vamos... aula passada, eu terminei a aula, a gente discutindo... discutindo o cabeçalho do protocolo TCP, né? E aí nós estudamos aí a finalidade de cada um desses campos, né? Então, relembrando aqui, o cérebro para esquentar, a gente tem aí a porta de origem, 16 bits, porta de destino, 16 bits, número de sequência, 32 bits, o número de reconhecimento, né? Lembrando que o protocolo TCP é um protocolo confiável, então a necessidade do destino informar recebimento ou não, então tem um número de reconhecimento. Tem aqui o cabeçário, o comprimento do cabeçário, né, a gente terminou a aula, a gente discutiu bastante sobre isso daqui, lembrando que essas opções aqui, elas podem estar presentes ou não, e logo, né, o nosso cabeçário aqui, né, a gente tem 5 linhas, 32 bits dividido por 8, 4, vezes 5, 20, então a gente necessariamente tem 20 bytes, né, 20 bytes, mesmo que a gente transmita 1 byte de dados, a gente vai, de fato, estar transmitindo 21, né, porque 20 é o cabeçário, né. Então, é o que a gente chama de overhead, né? Então, um protocolo que tem um overhead, né? E adiciona consideravelmente uma quantidade de dados devido ao cabeçário, né? Do protocolo TCP, quando a gente compara com o DP, ele é bem mais expressivo, né? Tem mais campos. Tem um campo não utilizado. Nós não falamos exatamente aqui dessas flags, eu acho que eu não lembro de ter comentado com vocês, mas aqui nós temos 6 flags, né? O RG vem de urgente, o ACK de acknowledgement, né, de reconhecimento, PSH de push, né? Lembrando que em inglês é um falso cognato, né? Push é empurrar, né? O RST, reset, né? Resetar, sync, synchronize e fin de finalize, né? Então, o próprio nome das flags já, né, ilustra bem claro a finalidade deles, né? O urgente, né? Então, toda a mensagem, todo segmento, o DP, que essa flag está ativada, né? Ou seja, ela tem um valor 1, significa que aquele segmento vai ter uma prioridade, né? Por isso que é urgente, né? Ele vai ser, bom, na verdade, como que ele funciona, né? Quando a camada envia, esses segmentos são armazenados em um buffer, e quando no buffer, ele analisa os segmentos, e aquele segmento que tem essa flag ativada, elas são lidas, são retiradas da fila primeiramente, né? Então, primeiramente, aliás, eles retiram essa flag quando ela está ativada. O ACK é para informar que aquele segmento ele está informando, né, esse número de reconhecimento, se ele é para ser considerado ou não. Porque sempre um segmento TCP, ou sempre o cabeçalho TCP vai ter esse número de segmento. Só que ele pode ser um valor válido ou não válido, né? Para saber se aquele valor é válido, se a entidade vai ler aquele número, né, e analisar aquele número, esse campo aqui tem que estar ativado. O PSH de push, né? Então, sempre que a entidade da camada de transporte retira um segmento que essa flag está ativado, ele vai remover todos os outros segmentos da fila. Por isso que é push, né? Empurrar, ele vai remover, ele vai forçar a entrega de todos os segmentos que está na fila para a aplicação destino, né?
O RST, ele vai resetar, né? É muito parecido com a ideia do disconnection, né? Desconectar, só que o reset, ele não manda confirmação de nada. É uma desconexão forçada, onde que as entidades não confirmam mais nada, né? Eu falei que o protocolo TCP é um protocolo orientado à confirmação, a base de um protocolo orientado à confirmação é o reenvio dos reconhecimentos das últimas mensagens, só que quando é um reset, ninguém para, né? Ninguém mais envia mensagem para ninguém. O SYN, né, para sincronizar, na verdade, não é sincronizar, isso aqui é uma flag que ela é ativada no pedido de conexão. Então, quando ela está acesa, significa que aquela mensagem está fazendo o pedido de conexão. E o fim é para desconectar, né? Beleza? Relembrar isso aí da última aula, tranquilo. Podemos continuar. O que uma coisa que a gente fez na aula passada, que a gente fiz a cabeça de vocês aí, dar uma despertada, foi em relação ao comprimento do cabeçalho, vocês lembram? O comprimento do cabeçalho, cada valor representa 32 bits, né? Não era isso? E aqui, se a gente olhar aqui, cadê o comprimento do cabeçalho? Ele é 4 bits, né? Então, 4 bits. Então, com 4 bits, 2 elevado a 4, né? 2, 4, 8, 16. Então, o maior número seria 15, né? Porque de 0 são 16 valores, variando de 0 até 15. Então, como assim o comprimento do cabeçalho, se o cabeçalho, o tamanho mínimo é 20? Então, se a gente pensasse assim, 4 bits eu nunca consigo representar o valor 20. Mas é que cada unidade representa 32 bits. Então, o 20 bytes, ele vai ser armazenado, né, vai ser representado com o valor 5, tá? 5. Então, 5 vezes 32 bits vão dar 20 bytes. Janela de recepção, 16 bits, bom, isso a gente já falou, né? Posso seguir, pessoal? Tem alguma dúvida em relação àqueles parâmetros do cabeçalho que vocês... Bom, quem está respondendo, eu vou dar sequência. Então, o mecanismo para entrega confiável de dados, então, o número de sequência, o temporizador, a soma de verificação de erros e o reconhecimento do recebimento, né, o ACK. A gente vai ver na aula de hoje que o número de sequência, ele não é um número sequencial, tá? É quantidade de bytes, né? Mas aí tem um diagrama que a gente mostra isso mais à frente aqui, para ficar bem claro. Então, vamos lá. Aqui o reconhecimento, a gente já falou também em aulas passadas, mas só como está aqui no slide, eu vou aproveitar para reforçar, né? Esse tempo de ida e de volta, a gente chama de RTT, né? Round Trip Time, né? O tempo de retorno, né? Então, para cada mensagem enviada, o protocolo TCP tem que confirmar. Existe no livro, ele trata de várias políticas para tentar otimizar o canal de comunicação. Ele pode atrasar esse RTT, tá bom? Ele envia uma mensagem, essa mensagem ela é armazenada. Quando ela é armazenada em um buffer, quando a entidade lê essa mensagem no buffer, né, o segmento, ele vai enviar a confirmação. Ele pode atrasar essa confirmação e pode aguardar, né, N leituras para enviar N confirmações, para otimizar o canal de comunicação, ele pode fazer isso. Tá? Aqui,
Essa figura a gente já viu, eu vou voltar numa figura do Tannenbaum, que ela é melhor do que essa daqui, porque essa aqui, ó, está enumerando as mensagens, número de sequência aqui, inteiros, né, sequenciais, mas, na verdade, o protocolo TCP, esse número de sequência, é o número relacionado ao tamanho do segmento, em bytes, tá bom? Então, por exemplo, o primeiro é 0. Se ele mandou 1024 bytes, o próximo número de sequência vai ser o 1025. Bom, o controle de congestionamento, o Tannenbaum vai falar aí no livro, né, a finalidade do controle de congestionamento, só que é a mesma ideia do que o controle de congestionamento que a gente estudou em aulas passadas, tá bom? Aqui a técnica do controle de congestionamento em relação ao protocolo de janela deslizante. Então, vamos analisar essa figura aqui. Essa figura aqui, ele tem 6 segmentos para serem enviados, né? A janela, o tamanho da janela é 3, ou seja, ele pode transmitir esses 3 segmentos de uma única vez. E ao transmitir esses 3, ele vai parar e vai aguardar. Então, veja que esse tamanho da janela tem que ser, é uma variável que ela vai sendo ajustada ao longo do tempo. À medida que ele envia, ele vai diminuir o tamanho da janela, e à medida que ele recebe as confirmações, ele incrementa o tamanho da janela. O tamanho da janela é uma variável dinâmica no sistema. Aqui, volta aqui. Aqui nessa figura, nesse que ele chama de estado 2, nós temos a confirmação de um segmento. Então, a janela se deslocou para frente. Então, nesse caso, todos os segmentos que estão dentro de uma janela significa segmentos que foram enviados e que o transmissor está aguardando o reconhecimento deles. Então, nesse exato momento, por exemplo, pelo tamanho da janela e pela disposição da janela, eu sei que o segmento 1 foi enviado e foi reconhecido. O 2, o 3 e o 4 foram enviados, mas não foram reconhecidos. Os 5 e o 6 aguardam a serem enviados. Tranquilo? Tá claro para vocês isso daí? A aula está sendo gravada? Tá, né? Deixa eu confirmar aqui. Já está sendo gravada, sim. Então, vamos aqui, vou compartilhar aqui um slide do Tannenbaum. Só voltando atrás aqui, só para poder ilustrar outros protocolos que o TCP ele é utilizado, né, protocolos da camada 7, né, ou da camada 5, considerando a arquitetura TCP/IP, né. Então, aí a gente tem, ó, tudo que o protocolo TCP ele é importante, né, o protocolo FTP, o SSH, o SMTP, o HTTP, o POP3, o IMAP, o HTTPS, o RTSP, o IPP, são todos protocolos que utilizam o protocolo TCP, né? Então, é um protocolo muito utilizado devido à sua grande utilização e também devido a diferentes tipos de redes, né? Redes cabeadas, fibra ótica, Wi-Fi, telecom, o tamanho da janela e alguns temporizadores que o protocolo TCP utiliza, por exemplo, temporizador para reenvio de pacotes enviados e não reconhecidos. Eles podem variar dependendo aí do ambiente, tá? Então, o Tannenbaum, ele traz um trabalho do Jacobson, de 1988, que é um trabalho muito importante, porque ele é um trabalho que traz vários exemplos, né, e aí fórmulas, né, de manipular esses temporizadores a fim de encontrar a melhor eficiência do protocolo TCP.
Por exemplo, quando a gente trabalha com fibra óticas, perdas são quase inexistentes. Quando a gente trabalha com rede sem fio, já é algo comum de se esperar. Tá? Então, o tamanho da janela, quanto tempo ele vai esperar, são o tamanho da conexão, o tempo de desconexão, tudo isso, o protocolo TCP, ele é parametrizável, tá? Ele pode ser alterado. Ele pode ser atualizado pelo sistema operacional, né? Alguns sistemas operacionais, por exemplo, o Android. Então, o Android, a grande base de usuários é telecom, rede sem fio. Então, ele já manipula o TCP para ter um desempenho melhor, né? Considerando que as características, né, de uma rede sem fio. Mas você, como programador, também pode manipular isso, né? Você pode alterar esses parâmetros, tá? Então, é bem interessante, o Tannenbaum cita isso no capítulo, né? É bom vocês dar uma lida. Aqui, nessa figura aqui, né, ele apresenta o conceito, né, que é o conceito de stream de byte, né, que o TCP utiliza. Bom, esse stream aqui não é stream, não veja esse stream aqui como aquela palavra separada para transmissão de stream, né, porque transmissão de stream, quando a gente trabalha com dados contínuos, que não são discretos, né, então você tem um fluxo contínuo de informação. O TCP, ele utiliza um conceito chamado byte stream, que as mensagens, elas são identificadas, não valor 1, 2, 3, 4, 5, né? Assim, elas são identificadas pela quantidade de bytes já enviados. Então, por exemplo, a primeira mensagem, 0. É porque é 0? Porque não enviou nada. Aí imagina que a mensagem tem, como eu falei para vocês, 1024. Então, a próxima vai ser 1025. Então, o 1025 é interessante porque ele diz quantos dados já foram enviados até aquele segmento. Então, veja que se fosse o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, aleatório, eles simplesmente servem para ordenar, obviamente, né? O 2 vem depois do 1, o 3 vem depois do 2, mas eles não trazem nenhuma informação o quanto de dados foram enviados. Então, o TCP, ele embute essa informação na própria técnica de endereçamento. Então, o endereçamento, não, identificação, né? Identificação. Então, a identificação de um segmento, além de permitir de forma única identificar o segmento, ele também representa a ordem e a quantidade de bytes já enviados até aquele segmento. É importante vocês repararem essa diferença semântica, tá? Desse campo, então, que a gente chama, ele é overload, né? Ele é sobrecarregado, ele tem mais de um significado, tá? Então, aqui nessa figura é isso que ele está mostrando, ó. Então, a gente tem um segmento, né? Um segmento A aqui, né? Então, veja que essa área cinza está representando o cabeçalho do IP, esse retângulo aqui listrado, né, representa o cabeçalho do TCP, e aqui, né, na letrinha A, B, C, são os dados, né, a mensagem que de fato tem que chegar para o usuário. Então, aqui a gente tem 4 segmentos, e no final, né, esses 4 aqui, cada um é de 512 bytes, então equivalem, né, eles montados, os dados removidos desses segmentos vão formar um de 2098 bytes, né, que é a soma deles, né. Bom, isso não é nenhuma novidade, porque lá no protocolo IP a gente já também falou desse processo aqui, tá. Mas aqui um ponto interessante, que uma mensagem de 2048 bytes, ela pode ser dividida em vários segmentos, mas na hora que esse dado vai ser entregue ao usuário, ele precisa ser agrupado, né? O usuário, a aplicação vai receber a mensagem
completa, e não a parte das mensagens. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Que o processo de fragmentação e desfragmentação, ele é feito na própria camada de transporte. Ok? Deixa eu olhar aqui. Eu falei para vocês, eu tô aqui na universidade, lá em casa estava com um problema de energia, estava oscilando, aí eu vim aqui hoje para a universidade, aí eu estou sem meu monitor, aí eu não consigo ver vocês e o chat ao mesmo tempo que os slides, aí eu preciso ficar mudando aqui da tela. Bem que no Google aqui eu consigo ver a tela, né, mas eu não consigo manipular a tela lá da apresentação. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat. Não. Tá claro para vocês isso aí que eu expliquei? Bom, esse slide aqui, agora eu voltei para o slide do Tannenbaum, né? Eu estava nos meus slides, agora eu voltei para o slide do Tannenbaum e vou dar uma sequência aqui no slide dele. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Não, cadê? Ixi. Aqui, né? Então, esse aqui a gente já estudou bastante, tá? Eu sempre falo para vocês que estudar um protocolo é saber dos cabeçários e o significado de cada cabeçário. Se vocês conseguem passar o olho em todos esses campos aí e entender quais são os valores que eles podem ter, por que eles podem ter tais valores e o significado desses valores e a consequência deles, beleza, você entendeu o que é um protocolo. No caso, não, esse protocolo específico, você entendeu esse protocolo específico, protocolo TCP. Essa figura aqui é interessante porque ela mostra que o estabelecimento de conexão ele pode ser em paralelo, tá? Então, um host seria o tradicional, né, o sequencial, que é mais fácil da gente entender, né? O host 1 aqui, ele envia, né, uma mensagem SYN, né, sincronize, né, que é o pedido de conexão. O host 2, ele retorna com o número de sequência que ele vai utilizar, e o ACK desse número de sequência mais um. Então, esse aqui é o three-way handshake que a gente estudou em aulas passadas, né, que é o processo aí normal do handshake do TCP. Do lado, ele ilustra um pedido simultâneo, né, da conexão. Então, veja que interessante aqui que nós temos o host 1 enviando para o host 2 um pedido de conexão. Então, esse número de sequência X aqui, né, sequência igual a X. E o host 2 também manda para o host 1 um outro pedido de conexão. Isso é possível? É possível, e essas conexões serão estabelecidas em canais separados, né? Serão conexões separadas, serão conexões distintas, né? Pode ter duas, três, ou quantas conexões forem necessárias aí, tá? Então, os hosts, eles podem... Agora, perceba que essas mensagens, como que os hosts conseguem distinguir que um segmento pertence a uma conexão ou pertence a outra conexão? Através da dos valores utilizados nesse número de sequência do número de reconhecimento. Tá? Então, o host 1 manda para o host 2 um pedido de conexão aqui o número de sequência igual a X. Logo, o host 2, ao aceitar essa conexão, ele espera que nessa conexão todos os segmentos vão ser enumerados a partir do X. Certo? Então, dessa forma, ele vai conseguir distinguir
as mensagens, né, de suas conexões, ou melhor, ele consegue agrupar as mensagens de acordo com as conexões. Então, vocês podem pensar que uma forma de burlar essa segurança é você alterar esse número de sequência. Tá? Inclusive, é um problema, acho que eu já comentei com vocês, né? É um problema de segurança em redes de computadores, que recebe o nome de sequestro de conexões TCP, né? Onde que a gente altera esse número de sequência e o ACK, e a gente consegue jogar uma mensagem dentro de uma conexão já estabelecida, apenas né, utilizando esses dois valores, né? Que, em teoria, deveria ser muito difícil deduzir esses números, porque essa conexão está abrigada, né, numa quádrupla de, você tem informação, né, a porta de origem, porta de destino, IP de origem, IP de destino. Então, aí a gente tem os IPs 32 mais 32, 64, 16 mais 16, 32, 64 mais 96. A gente 96 bits que a gente deveria descobrir para poder jogar essa mensagem. Então, 96 bits é um número gigantesco, gigantesco. Então, a probabilidade de adivinhar esse número de 96 bits, ela é impossível, impossível. Porém, o que acontece é que as portas e os IPs, eles são conhecidos por nós. Um servidor, facilmente a gente descobre o IP de um servidor. O IP da nossa máquina a gente consegue descobrir. As portas são padronizadas. Logo, para eu adentrar numa conexão já estabelecida, na verdade, só tem que chutar esse número de sequência, esse número de reconhecimento. Então, é um problema, essa facilidade, né? O problema é a facilidade de poder injetar uma mensagem externa a uma conexão já estabelecida, né? Então, esse problema é o problema da sequestro de conexões TCP, que recentemente esse problema ele foi reduzido devido aos sistemas operacionais, ao atribuir esse número de sequências, esse número de reconhecimento, no lugar de utilizar valores iniciais, né, eles geram valores aleatórios para dificultar você adivinhar esses números. Bom, aqui, nessa tabela, a gente tem uma expansão das primitivas. Né? Aqui são algumas primitivas do protocolo TCP, certo? Antes de eu falar, só gostaria que vocês dessem uma olhada aí antes, né, de eu continuar, e dar uma olhada nessas primitivas, na descrição delas, para vocês já irem entendendo aí antes de eu comentar. Um minutinho aí, rapidinho, são poucas. Dá uma olhada, uma namoradinha nelas. Então, olha aí, algumas dessas primitivas, a gente até viu elas de forma genérica, né, quando a gente estava estudando lá primitivas, né, o conceito de primitivas, relembrando que primitivas são serviços que uma camada oferece à camada superior, né, então, porque o nome correto seria primitivas de serviços, né, então, aí a gente acaba falando de primitivas mesmo, né, simplesmente primitivas. Então, as primitivas são serviços também, algumas vezes a gente fala de interfaces, né? São as interfaces de uma camada. Então, veja que algumas aí a gente já até estudou, né? Por exemplo, listen, né? Então, quando a gente é um protocolo orientado à conexão, uma entidade de transporte tem que fazer o listen, né? Para aceitar ou não uma conexão, né? A gente só consegue conectar se alguém está no estado de listen, né?
Aí tem lá o pedido de conexão, que agora a gente tem o SYN, né? Que é o de synchronized, né? Que é o de conexão. Então a gente tem o pedido da conexão, a resposta do pedido da conexão, a gente tem o envio do estabelecimento de uma conexão. Esse fin wait é porque é uma primitiva que ele vai finalizar uma conexão, mas ele vai aguardar um determinado período de tempo para, de fato, finalizar. Né? Então, a gente por isso tem o wait 1, wait 2. Então, aqui, por exemplo, ó, vou pegar a última aí, ó, last ACK, né? Então, o last, né, aqui de esperar, né? O last em inglês aí pode representar o último, ou também pode ser um verbo, né? Que é esperar. Então, aqui é esperar o ACK. Então, ele vai esperar todos os pacotes, né? A confirmação de todos os pacotes. Quando essa confirmação chega, ele encerra. Então, veja que aqui, né, vocês não precisam memorizar, até porque essas primitivas, elas são primitivas entre o protocolo TCP e o protocolo, né, da camada de aplicação. E a gente vai desenvolver relacionando com a camada de aplicação, não com a camada TCP. Então, a gente, nós programadores, ao desenvolver um sistema, a gente não vai depender dessas primitivas. Essas primitivas são entre a camada de transporte e a camada de aplicação, que é implementada pelo sistema operacional. Mas aí, essa tabela é interessante só para a gente poder perceber, né, a extensão de novas primitivas e primitivas específicas ao funcionamento do protocolo TCP, que é a questão de conexão, em relação à espera, né, do encerramento de uma conexão, esses detalhes só. Aqui é a máquina de estado, né, do protocolo TCP, tá bom? Então, aqui, diferentemente daquelas máquinas de estado que a gente já estudou, essa aqui tem uma diagramação um pouco mais complexa, mas é simples de entender. Então, aqui, na linha sólida, né, é a linha, né? Então, no retângulo são os estados, né? Então, encerrado, né? Closed, encerrado, quer dizer, não tem nenhuma conexão ativa. Depois o listen, né, que é o estado do que o processo está aguardando uma conexão. Então, essa conexão, né? A gente pode ter um envio de uma conexão ou o recebimento de uma conexão. Essa conexão, após o envio, né, ou o recebimento de uma conexão, ela vai ser estabelecida. Após ser estabelecida, ela pode ser finalizada através daquelas primitivas, né, do fin wait, onde que se espera um determinado tempo para encerrar, ou ela pode ser encerrada. Enfim, aqui a gente tem as primitivas e os estados, e na linha sólida é o movimento que acontece no cliente, a mudança de estado que acontece no cliente, e a linha pontilhada é a mudança de estado que acontece no servidor. Então veja que existem, que eu gosto que vocês que vocês fiquem atentos, né? Que vocês percebam nessa figura, essa sincronização entre estados do cliente e do servidor. Existe uma ligação lógica entre eles, né? Por exemplo, eu não posso fechar uma conexão se uma conexão não foi nem estabelecida. Né? A conexão só pode ser, eu só posso enviar alguma coisa, alguma mensagem, se essa conexão foi estabelecida. Se eu envio, o outro lado tem que estar aguardando. Se o outro lado está enviando, então o outro lado tem que estar aguardando. Então, e isso essa preocupação,
esse sequenciamento a gente precisa programar. Tá? Então tem que tomar cuidado. Na hora que eu for desenvolver, não vai achar que a rede vai fazer isso automaticamente. A gente tem que estar embutido essa lógica no nosso código. Bom, o que é diferente dessa máquina de estado às outras máquinas de estado é que agora, na transição de estado, nós temos aqui os rótulos dessa transição. Então, eu vou pegar essa primeira, vou maximizar a tela aqui só um pouquinho. Espera um pouquinho, vou tentar. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui como que vocês estão vendo. Beleza, tá grandão. Então, aqui nós temos, nesse diagrama de estado, uma transição, né, que ela é rotulada por duas partes. Né? A primeira parte, ó, eu estou aqui, né, está no close, está encerrada a conexão, e aí esse primeiro aqui, parâmetro, é o que força a mudança. Então, está fechado, está closed, e aí houve a primitiva listen, ele foi para o estado de listen. Então, veja que aqui a primitiva, o estado é o mesmo, tá? Porque é comum o estado também ser tá associado a um verbo e a primitiva a um verbo. Então, listen, né? Escutar. Então, aqui, algumas vezes a gente coloca também o ing, então é comum colocar o ing, né? Que é listen, né? Que é escutando, né? Para mostrar o estado, né? E veja que o outro parâmetro aqui, o primeiro parâmetro é o que provocou a mudança, é esse primeiro parâmetro aqui. O segundo parâmetro é o que... Tá. Aqui o primeiro parâmetro é o que provocou, e o segundo é o parâmetro que são os parâmetros, tá? Por exemplo, aqui, do listen para o SYN RSVD, né? Que seria o de Synchronized Received, quer dizer, recebeu o pedido de sincronização. Então, se ele recebeu o pedido de sincronização, é porque ele recebeu uma mensagem SYN, então esse SYN representa o pedido de conexão, e como informação, ele vai ter o SYN mais o ACK. Tá? Então, essa máquina de estado, ela tem essa estrutura aí, esses parâmetros aí associados à transição. Então, aqui é o que ele fala, ó, são as causas e as ações. Bom, essa outra figura, ela é uma figura que mostra uma relação entre o sender e o receiver que está aí associada ao funcionamento realmente do protocolo TCP, é aquilo que eu comentei com vocês, que o protocolo TCP, o número de sequência, ele leva em consideração a quantidade de bytes do segmento, quantidade de bytes. Então, olha que interessante. Deixa eu vou maximizar aqui também, para poder mostrar melhor aqui. Aqui, ó. Fica melhor para vocês. Então, aqui, inicialmente, o sender, né, o transmissor, a aplicação, ela vai enviar 2K, tá bom? Então, aqui a mensagem, ela vai ter 2K e o número de sequência é 0, porque não enviou nada, então o primeiro é o número de sequência é 0. Vai chegar no receptor, lá a fila do buffer, né, tá vazio. E veja que o buffer lá do receptor é de 0 até 4K, é o tamanho máximo. Quando a mensagem chega, ela vai ser enfileirada, né, então ela vai ocupar 2K do buffer. Então, o receiver vai confirmar para o transmissor, então o ACK dele agora é 2048. Então, ele está reconhecendo que ele recebeu os 2048 bytes, né, do sender. E ele aproveita aquele parâmetro do protocolo TCP, que é o tamanho da janela. Então, o tamanho da janela, ele coloca 2048. Por que desse 2048?
porque é o espaço vazio que ele tem. Então, tinha 4K. Ocupou 2, sobrou 2, 2K. Então, aqui seria 2K. Então, o in, janela igual a 2K, significa que ele tem 2048 bytes livre. Veja que no protocolo TCP, isso aqui ele está ajustando o controle de fluxo entre o sender e o receiver. Então, essa mensagem vai chegar do outro lado, né? Chegar aqui a aplicação, vai receber a mensagem, e agora, ó, ele vai mandar uma 2K mensagem, 2K. Então, o número de sequência dele é 2048, tá vendo? O número de sequência não vai ser o número 2, vai ser 2048, porque ele vai informar nessa mensagem que ela é a mensagem que vem depois de 2048 bytes. Ela chega do outro lado aqui. Veja que ao chegar do outro lado, o receiver não consumiu, né, a camada de aplicação, ou desculpa, a camada de transporte, não consumiu nenhuma mensagem. O buffer tem 2K. Então, 2K mais 2K que chegou, 4K. 4K é full. Então, agora, o espaço de armazenamento, o buffer, está full, não tem mais nada. Não tem mais nenhum espaço livre. Então, o que ele vai fazer? Na mensagem que o receiver tem que enviar para o transmissor, o ACK é 4096, então ele reconhece que ele recebeu 4096, e o IN é igual a 0, ou seja, janela 0, não tem mais espaço. Então, nessa hora, o sender ele vai ser bloqueado. Ele não vai conseguir transmitir mais nada. Por quê? Porque não tem espaço do outro lado. Então, essa figura é legal que ela mostra, ao mesmo tempo, né, a forma correta do número de sequência e do controle de congestionamento aqui, né? Do controle de congestionamento. Bom, depois, aqui que é legal, outra coisa. O receiver, ele vai ler a mensagem que os dois primeiros K, né, a primeira mensagem, ele lê, e ao ler, quer dizer, somente depois que ele lê do buffer, é que ele vai enviar o reconhecimento, então, ACK 4096, né, que ele vai informar, ele mantém o reconhecimento da última mensagem recebida, que é o 4096, e o janela, ele 2048. Por quê? Se ele estava todo ocupado, se ele já leu, né, desocupou 2048, então ele tem 2K livres. Esse branquinho aqui é o espaço livre. Então ele vai informar o espaço livre. Esse espaço livre chega do outro lado, e o outro lado aqui, por exemplo, vai mandar uma mensagem de 1K e 4096. Vai chegar a mensagem do outro lado, esse 1K vai ocupar aqui, aqui vai ter 0, aqui vai ter 2K, e ele vai mandar a mensagem, né? Aqui, se a gente fosse continuar aqui, o receiver ia mandar uma outra mensagem para o transmissor, reconhecendo os 4096, né? Mais 1K, né? Que é ele ia mandar aqui o número de sequência, né? Ia ser os 3K, que ele ia confirmar o recebimento dos 3K, e o IN seria 1000, 1K, né? 1024 aqui. Então, essa figura é muito legal, porque ela mostra a dinâmica do transmissor e do receiver, né? O que eu falei para vocês em relação ao Jacob, né? As parametrizações do protocolo TCP. O protocolo TCP, por exemplo, ele pode ser configurado para enviar essa mensagem aqui, ó, de reconhecimento, depois dele ler 2K ou ler 3K, assim, você pode configurar, sabe? Para evitar que ele fique mandando vários reconhecimentos à medida que ele vai desocupando a fila. Existe formas de você parametrizar o protocolo TCP falando, ó,
Só depois de você ler 3K que você confirma, que você envia, né, a quantidade de espaço disponível. Então, isso é totalmente parametrizável no protocolo TCP. Ok? Concordados aí? Tomar um cafezinho, tô aqui. Vamos lá, então. Como vocês perguntam muito, vamos dar continuidade. Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar para o meu slide. Pronto. Voltei. Deixa eu ver, coisas mais interessantes aí sobre o protocolo. Bom, pessoal, aqui a gente encerra basicamente o estudo do protocolo TCP, tá? Acho que as principais características que eu gostaria que vocês soubessem. Podemos aprofundar mais, né, principalmente onde que o protocolo TCP a gente pode aprofundar ele. Estudando, e assim, estudando as fórmulas, né, já, eu falei, o Jacobson, ele produziu muitas fórmulas, tem um trabalho fabuloso, que é muito referenciado aí quando a gente vai estudar sobre o protocolo TCP, né, que a gente vai deparar com o trabalho dele é muito rico, falando das várias maneiras que a gente pode manipular o protocolo TCP em relação ao controle de fluxo, controle de congestionamento, né? Vários parâmetros que a gente, como eu falei, a gente pode setar para evitar que o protocolo TCP... Quer ver uma coisa interessante? O protocolo TCP ele pode ficar bem ineficiente como o protocolo ping-pong. Se, por exemplo, aqui do outro lado, né, o buffer aqui, se ele lesse só 1 byte, né, você tem 4K de buffer, aí ele lê só 1 byte e manda reconhecimento de 1 byte, e o transmissor é muito rápido ao ponto de o receptor, ao ler o próximo byte, já chega uma nova mensagem. Então, o buffer vai ficar ocupado novamente, ele vai ficar guardando a leitura, aí, se eles ficarem, o receptor ficando lendo só 1 byte e confirmando 1 byte, ele vai funcionar muito parecido com o algoritmo do ping-pong, que é ineficiente, né, muito ineficiente, né? Então, existem regras dependendo da velocidade, que é uma coisa muito importante na configuração do protocolo TCP. Isso é feito debaixo dos panos, né? A gente pouco mexe nessas configurações. Geralmente, ou é o sistema operacional, ou o administrador de rede, através de chamadas de sistemas, a gente consegue fazer isso. Que é mexer no tamanho desse buffer, mexer no time, né, nos temporizadores, eu mandei uma mensagem. Depois de quanto tempo que eu vou considerar que essa mensagem foi perdida se eu não aguardei se não chegou o reconhecimento dela? Veja que numa rede muito, uma WAN, esse tempo o RTT, né, o RTT, o tempo da confirmação dessa mensagem, ele é maior do que numa rede local. Então, esses tempos, esses tamanhos podem ser redimensionados dependendo da aplicação, dependendo se a gente está numa WAN, numa LAN, e assim por diante. Então, é justamente o trabalho de Jacob, ele apresenta várias fórmulas que a gente pode utilizar dependendo da rede. Então, um estudo mais aprofundado iria entrar nesse campo, mas eu não vou entrar nesse campo com vocês aqui. O que eu quero que vocês entendam, e eu vou cobrar de vocês, esses parâmetros aqui, essas informações do cabeçalho TCP, e essas características básicas do pedido de conexão, de desconexão, tá bom? Isso é um ponto importante, tá bom? Aqui, ó, inclusive, esse exemplo que eu dei para vocês é justamente essa figura que eu falei que o protocolo TCP, dependendo do estado da rede, ele pode se tornar bem ineficiente, né?
essa figura lá do livro justamente mostra isso, né? Então, por exemplo, aqui o receiver buffer is full, quer dizer, está cheio, aí a aplicação só lê 1 byte, aí manda a confirmação, né, que aquele 1 byte foi lido, aí o sender o transmissor é muito mais rápido do que o receiver. Então, essa mensagem já chega e já põe o buffer full novamente. Então, rapidamente, quer dizer, ela estava no estado de full e voltou para o estado de full rapidamente. Então, isso aqui é isso aqui é horrível em redes de computadores, né? Então, como que você resolve esse problema? Dando um delay no reconhecimento da mensagem. Espera consumir mais o buffer para depois enviar a mensagem de reconhecimento. Beleza? Essa outra figura mostra também a variação daquilo que a gente espera da rede de acordo com o tamanho da rede. Por exemplo, nesse primeiro caso, a gente tem um gráfico, né? Isso aqui é um Cumulus Distributed Probability, né? A rede é um gráfico de probabilidade de distribuição cumulativa, né? A gente viu isso aí lá quem viu estatística comigo, a gente falou um pouco sobre isso. Mas nada, é bem simples entender, né? Aqui nesse eixo, a gente tem a probabilidade, o eixo Y, né? A probabilidade, e no eixo X, a gente tem o tempo, né? Que numa LAN, esse tempo, a gente está falando em microsegundos. Microsegundos. Prestem atenção. O eixo X aqui, a gente está falando em microsegundos. Aqui, nessa outra figura, a gente tem uma internet. Na internet, veja que esse eixo X, a gente está falando em milissegundos. Milissegundos. Então, veja que a unidade de medida aqui, né? Aqui a gente está falando 10 a 9, aqui é a sexta, né? Agora, vamos lá, vamos entender essa curva aqui, né? A área debaixo dessa curva, essa área representa a probabilidade. Então, se eu somar tudo isso aqui, vai dar 1, né? Probabilidade 1. Então, o ponto mais alto aqui é a maior probabilidade, tá bom? Então, o que significa? Essa curva, nesse formato aqui, é que a distribuição de probabilidade está entre algo aqui, entre 15 microsegundos e 25 microsegundos. Toda distribuição de probabilidade, ela vai estar exatamente nessa faixa de valores. Então, nessa rede aqui, por exemplo, um valor, só relembrando, né? Nessa figura que ele não mostra, mas essa curva, ela cresce para o lado direito e cresce para o lado esquerdo, mas ela nunca vai tocar o eixo X. Mas a probabilidade, cada vez que sai dessa curva desenhada, é muito, 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 muito pequeno. Então, o que essa figura está mostrando? Que a probabilidade do tempo, né, que é round trip time, né, a probabilidade do tempo de retorno vai ser algo entre 15 e 25 segundos. Então, veja que os limites são bem pequenos, entre 15 e 25 milissegundos. Então, numa LAN, o que essa figura está falando é que se espera que esse tempo de envio e confirmação de uma mensagem vai ficar entre 15 e 25. Qualquer valor fora é um mau comportamento da rede. É alguma ação que a entidade de transporte tem que tomar. Então, veja que os limites são pequenos, né? Por quê? Porque numa LAN, os computadores estão muito próximos, a gente não tem roteamento, todo mundo compartilha o canal de comunicação, então a velocidade é muito maior, por isso que esses limites são bem menores. Agora, quando a gente vai numa internet, veja que agora a gente saiu de
aqui por volta de 5 milissegundos para 45 milissegundos. Veja que a janela de tempo ela é muito maior. Então, o que isso mostra? Em resumo, isso aqui está falando que o protocolo TCP, quando ele é utilizado na internet, todos esses parâmetros que a gente utiliza para ajustá-lo tem que ser mais flexível, ele tem que levar em consideração valores mais amplos do que uma rede local. Então, essa figura só está mostrando isso. O objetivo dele é mostrar a dificuldade, né, e a adaptação que o protocolo TCP tem quando trabalha com redes de naturezas diferentes. Porque o que acontece, né? Com o passar do tempo, a arquitetura da internet se tornou uma arquitetura padrão para aplicações totalmente diferentes. E aí, como que faz isso? Como que uma coisa é uma aplicação web, uma coisa é uma aplicação de e-mail, uma coisa é uma aplicação que está numa LAN, outra coisa é uma aplicação que está na internet. Então, o que o protocolo tem que fazer? Ele tem que mexer nesses parâmetros de funcionamento, tamanho da janela, tempo dos timeouts de confirmação de confirmação de segmentos recebidos, tempo de conexão, tempo de desconexão, tudo isso é ajustado dependendo do tipo da rede, tá bom? Deixa eu ver aqui. Só controle de congestionamento. Essa parte aí que o Tannenbaum apresenta, né? Vocês podem ignorar, tá? Vamos focar apenas com os algoritmos de controle de congestionamento que eu expliquei para vocês. Tá? Bom, em relação ao protocolo TCP, também ele finaliza o capítulo falando de aspectos de performance, né? Que é um pouco que eu já comentei aqui, né? Que é em relação dos problema de performance do protocolo TCP. A perda de pacotes vai influenciar na performance. Por quê? Porque a cada vez que uma mensagem perdida não é confirmada, o tamanho da janela ele é diminuído, ele é reduzido pela metade. Então, o protocolo TCP, ele inicia com um tamanho de janela e cada vez que uma mensagem é perdida, ele reduz, tá? Existe um protocolo, uma função do protocolo TCP, um ajuste no protocolo TCP, que ele faz o processo inverso. Cada mensagem confirmada dobra o tamanho da janela, o tamanho da janela. Que aí, por quê? Quanto mais a gente consegue mostrar que o protocolo ele tem mais eficiência quando ele consegue transmitir mais antes de parar para aguardar as confirmações. Né? Pior forma é mandar uma mensagem, aguarda a confirmação. Mandar outra mensagem, aguarda a confirmação. Então, se ele pode mandar 10 e depois aguarda a confirmação das 10, depois manda, e assim por diante, a gente vai maximizando a utilização do canal de comunicação. Tá bom? Então, aí o final desse capítulo vai falar sobre esses problemas relacionados à perda de pacotes, né, que vai influenciar, como mensurar, como fazer o mensuramento do protocolo TCP, né, ele vai tratar de alguns aspectos, né, que em redes, a aplicação do protocolo TCP em redes tolerantes, em redes que ele chama Fast Network, né, o Tannenbaum fala de Fast Network, hoje em dia não é tão fast, mas são redes praticamente fibra ótica, né, que essa largura de banda vai variar com o tempo, né, mas basicamente é a utilização do protocolo TCP em redes que não tem muita perda e a largura de banda é muito grande. Vocês vão perceber que todos esses aspectos de performance, que o Tannenbaum vai falar do protocolo TCP, estão intimamente ligados àqueles tópicos que eu falei para vocês anteriormente, o tamanho da janela e os timers, os temporizadores, tá? Existe uma técnica mais recente, que é a compressão do cabeçalho, onde a compressão do cabeçalho é uma técnica que faz o protocolo TCP
funcionar muito como uma rede baseada em circuito virtual, onde você cria um segmento, um identificador para o pacote, e aí o restante do pacote você faz uma compressão, né? E aí ele vai funcionar como uma rede de circuito virtual, né? E depois o Tannenbaum finaliza falando aí sobre protocolos em redes long fat networks, né? Que são redes como a internet, redes grandes, né? Um conceito que ele vai caracterizar aí, tá? Mas esse aspecto de performance, leiam como um material de enriquecimento de vocês, né? Mais informações, mas eu não vou cobrar nada, tá? Então, não vou cobrar na prova, tadinha, tá? Fica aí só para cultural para vocês, tá bom? E com isso a gente termina o protocolo TCP, tá? E aí o objetivo desse primeiro mês era abordar a camada de aplicação, ou, desculpa, camada de transporte, e a camada de transporte, né, o conceito geral da camada de transporte, depois estudando os dois principais protocolos, o TP e o TCP, e com isso a gente finaliza essa, essa camada. Próximo mês, o objetivo é estudar a camada de aplicação, onde que a gente vai ver os protocolos web, de e-mail, o DNS esses aí. Né? Web, o e-mail, principal web e DNS, não são os principais. Aí a gente vai, lembrei, e o de transferência de arquivo, o FTP, o e-mail e o FTP. São os quatro, então basicamente um protocolo desse a gente vai estudar por semana, então aí a gente finaliza setembro com esses protocolos e depois a gente vai trabalhar com atividades práticas, tá bom? Lembrando que no final de setembro aí a gente vai fazer a nossa avaliação com todo o conteúdo, tá bom? Bom, tarefinha de casa. Resolvam os exercícios do final do capítulo da camada de transporte, tá bom? Tem uns exercícios lá, comecem a tentem resolver os exercícios. Beleza? Dúvidas, perguntas? Bom, por hoje, com o material que eu tinha separado para hoje, era isso. Deixa eu parar aqui a gravação. Não vão embora.